Boa noite a todos, boa noite, presidente, a mesa, nobres colegas, população presentes que acompanham pela internet. Quero cumprimentar de forma especial o ex-prefeito Jair Mendes, meu amigo aqui, colega, Dr. Thales Satin, aqui nessa noite. E vamos continuar nessa corrente aí, vereador Max. Paguem o ônibus do São Miguel, que vai ser um absurdo se ficarem novamente sem transporte. Já ficaram o ano passado várias vezes sem transporte e seria um absurdo ficar também esse ano, já começar o ano sem transporte no São Miguel. Eu quero dizer que eu não posso deixar aqui de me indignar, como toda a nação brasileira tem se sentido indignado e enganado após as campanhas eleitorais. Então a gente viu uma campanha do Partido dos Trabalhadores pregando a mentira nos canais de televisão, e hoje a gente colhe o pacote de maldades da presidente Dilma. Aumento na luz, na água, no combustível, nos impostos sobre financiamentos de casa própria, perda de direitos trabalhistas, tudo isso resumindo aquela tragédia que é quase que o teatro eleitoral que acontece no nosso país. Tudo aquilo que foi prometido na campanha do Partido dos Trabalhadores em rede nacional foi feito exatamente o contrário, apunhalando assim o cidadão brasileiro. E isso aconteceu também em Cachoeira Paulista, infelizmente foi o que aconteceu. O povo foi enganado e por isso a gente vê agora a revolta dos nobres colegas e a revolta da população. Porque, além de não termos conquistas na cidade, eu não vi até agora, em 2 anos, nenhuma obra sendo feita na cidade de Cachoeira Paulista. Nenhuma operação tapa-buraco para sequer tampar os buracos das ruas. A gente vê o bairro ali da Mão Fria, Jardim da Fonte, com as ruas todas esburacadas, na margem esquerda também, em vários pontos, e na cidade inteira. E o pior, as perdas também da população cachoeirense. Então eu enumerei algumas obras que estavam em andamento e que foram paralisadas pelo atual governo. O calçamento, o término do calçamento da estrada do Embalzinho, como aqui disse o vereador Breno Anaia. A creche do bairro do Embalzinho, lá parada, já deteriorando, e nem mesmo a continuidade do serviço foi realizada. A reforma dos postos de saúde, que foi um dinheiro que nós conseguimos através de convênio, na época que eu estive na Secretaria da Saúde, e que vem um repasse de 50 mil para a reforma de cada unidade básica de saúde dessa cidade. As praças que ficaram abandonadas, com mato alto, sem nenhuma pintura, sem iluminação. A limpeza pública de maneira em geral na cidade, que nem esse serviço básico foi feito. A academia de saúde no bairro do São João, que já é verba federal, a verba já está nos cofres do município e não conseguem finalizar a obra. O centro de especialidades odontológicas na Rodoviária Nova foi uma conquista muito árdua que nós conseguimos e que agora fica lá sem demanda, sem atendimento, para operação, para tratamento de câncer bucal, para fazer tratamento de pessoas com deficiência física, todo preparado e equipado para isso e hoje praticamente abandonado. E o pior perda, na minha opinião, que é o principal programa de saúde pública desse país, que é o Programa Estratégia de Saúde da Família. Para se chegar a uma cobertura de 90% do município com o Programa de Estratégia de Saúde da Família, foi um caminho árduo a ser percorrido. Os vereadores que já são de segundo mandato sabem disso, vereador Eloy, Zé Ritinho e Max. Foi uma conquista da cidade de Cachoeira Paulista. E hoje a gente vê esses postos praticamente abandonados. Os profissionais desmotivados, desorientados, sem a sua valorização e faltando mão de obra, enquanto a cidade vive com índices elevados de desemprego. Então falta mão de obra nos postos de saúde, tem desemprego na cidade e o governo não consegue organizar um processo seletivo para contratar agentes de saúde para os postos. E o que acontece? Se as equipes não estiverem completas, o governo federal não repassa o dinheiro para o município. Então perde dinheiro, perde mão de obra, perde trabalho na cidade e o pior de tudo, a população perde saúde. Que o Programa Estratégia de Saúde da Família é o programa mais importante, é a porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde. É onde a pessoa tem que ser acolhida, orientada, suas dúvidas tiradas com os profissionais e depois encaminhado para cada setor de alta complexidade, média complexidade, ou para um tratamento de fisioterapia, alguma coisa parecida. Então, a gente tem que intensificar isso. Quero cumprimentar aqui o Ionan,
que é a secretária adjunta de saúde que está chegando, que realmente tem feito um bom trabalho na saúde, mas falta ainda uma questão de gestão maior organizada com relação à secretária de saúde. Porque os técnicos nós temos. Por exemplo, o Zinha está fazendo um trabalho técnico na Santa Casa, mas é preciso um trabalho de captação de recurso e até uma ideia do vereador Marcelo Picão, que a gente vai auxiliar, que é a criação de uma ONG com um novo CNPJ para conseguir trazer emendas parlamentares para investir na Santa Casa. Então, o que a gente pede para a Santa Casa, e agora a gente vai começar a cobrar de forma incisiva, é a aplicação do dinheiro, quase 100 mil reais, que a Câmara devolveu ano passado para a Prefeitura, sob o comando do presidente Cláudio Gaspar, que deveria ser investido imediatamente na Santa Casa para a regularização dos alvarás. O ano passado foi o ano mais trágico da história da Santa Casa de Cachoeira, onde o Tribunal de Contas aponta um gasto de 10 milhões de reais na Santa Casa de Cachoeira Paulista. Foi o maior gasto, o maior rombo da Santa Casa na história dessa cidade. 10 milhões de reais sem oferecer nenhum tipo de serviço, como laboratório, serviço de raio-x, maternidade e centro cirúrgico. Eu acho que esse é o dever de casa e esse ano a gente tem que lutar pelo menos para isso, para que a Santa Casa faça os serviços básicos de atendimento. Como que pode uma pessoa em Cachoeira Paulista, uma criança, não ter operado uma apendicite numa Santa Casa? Se uma Santa Casa não tem condições de ter um médico para operar uma apendicite de uma criança, a situação realmente é lamentável. A gente teve um caso recente que teve que ser socorrido, uma criança do Embaú, lá em Cruzeiro, às pressas, já estava um dia internado em Cachoeira sentindo dor e não tinha um médico habilitado, um centro de cirúrgico com um alvará em pleno funcionamento para fazer uma operação básica, uma operação simples que pode salvar uma vida. Então, vamos pedir, vamos cobrar, porque não é possível que esse dinheiro que a Câmara devolveu não seja investido na Santa Casa de maneira rápida para a regularização do alvará e que principalmente volte a funcionar a maternidade e o centro cirúrgico. Eu conheço a realidade de muitas cidades com relação à maternidade. Eu acho que pelo menos esse serviço Cachoeira tem condição de prestar à população, que é um atendimento acolhedor, né, no parto das mulheres, tentar fazer um trabalho de parto humanizado, o parto natural com as mulheres, com enfermeiras capacitadas para isso. Isso seria uma grande vantagem. E a cidade ainda pode, inclusive, arrecadar com esse serviço. Porque se tem o serviço em pleno funcionamento, é como acontece em Lorena. A pessoa que tem condição de pagar particular, paga por um quarto particular, paga por um serviço de hotelaria e tem seu filho aqui na sua cidade. E a pessoa que não tem condição, que dá entrada via SUS, vai ter também um tratamento digno, um tratamento à mesma altura. A cidade ganha, a Santa Casa acaba recebendo recurso para incentivar esse projeto do parto humanizado. Existem projetos federais a esse nível, como por exemplo o Rede Cegonha, que a gente não vê o interesse do município em buscar. Então, para fazer essa parceria com o governo federal e devolver a dignidade à gestante mãe cachoeirense. Até porque um outro serviço que foi interrompido por essa gestão foi a questão do pré-natal, que praticamente não tem acontecido na cidade. Muitas gestantes constantemente reclamando que elas não têm o atendimento, ou por falta de médico na unidade de saúde que ela mora, que ela reside, ou por falta de uma profissional enfermeira capacitada para poder dar aquele acompanhamento. Então, abandonar as gestantes, as mulheres grávidas, é um erro fundamental, só para concluir, presidente, fundamental desse governo. Nós tínhamos, inclusive, um sistema para as gestantes de alto risco, acompanhados pela doutora Eloana, que era uma médica exclusiva para fazer esse tipo de atendimento, e ao final a criança nascia na maternidade de Cachoeira e ainda ganhava de presente o seu enxoval com kit bebê. É triste ver que isso foi interrompido do nosso município. Então a gente tem que brigar, não só para que as coisas aconteçam, mas que a gente não perca o pouco que a gente ainda tem. Muito obrigado e uma boa noite a todos.